Nós vamos agora reiniciar as nossas atividades, mediante a abordagem dos dois últimos tópicos do nosso curso, pelo nosso ilustre convidado. Inicialmente, o Dr. Stanley vai abordar uma revisão do sistema normativo da OIT e uma análise da sua aplicação nos Estados Unidos e no Brasil, e sem solução de continuidade. Até às 16h45, vai abordar, a seguir, a revisão do valor e das conclusões do exercício comparativo Brasil-Estados Unidos em termos do sistema normativo da OIT e dos sistemas de organização sindical, estrutura sindical e negociação coletiva. Tem a palavra, professor Stanley. Muito obrigado, ministro. Boa tarde, de novo a todos e a todas. Minha tese para essa aula expositiva é basicamente o seguinte, que embora que existem critérios judiciais, constitucionais e infraconstitucionais bem diferentes entre o Brasil e os Estados Unidos sobre o processo interno e preliminar da ratificação e a incorporação dos instrumentos normativos da Organização Internacional do Trabalho e sobre o suposto efeito vinculante daqueles instrumentos, o sistema normativo da OIT tem muito a contribuir em prol da justiça trabalhista nos ambos dos países. E, para ser muito sincero, os dois gatilhos, motivos responsáveis para a criação da OIT na primeira parte do século XX foram mais negativos do que positivos, ou seja, a grande trauma e medo resultando da Primeira Guerra Mundial e da Revolução Bolchevique, incentivando o princípio fundamental de tripartismo da OIT, diálogo social entre trabalhadores, empregadores e governos. E há alguma ironia nessa história, pois o tripartismo foi utilizado pelos aliados e pelos impérios centrais para travar a própria Primeira Guerra Mundial. E o fato que o primeiro diretor-geral da OIT, o Albert Thomas, foi o ministro francês de armamentos em 1916, é muito irônico e interessante mesmo. A ideia na época era que o tripartismo, mesmo utilizado para conseguir o consenso social necessário para a mobilização bélica, deveria ser utilizado também para conseguir o diálogo social necessário para evitar as guerras do futuro, inclusive uma guerra de classe, garantindo a paz. Foi esse conceito de espadas em arados mesmo. Obviamente, a ideia que a realização do diálogo social poderia evitar todas as guerras por adiante não deu certo. Pensando bem nisso, 1941, 22 anos depois da fundação da OIT, houve uma conferência extraordinária em Nova York. Na verdade, a OIT estava tentando sobreviver por conta da Segunda Guerra Mundial, por causa por conta do conflito na Europa, forçando a organização no exílio em Montreal. E no último dia dessa conferência em Nova York, o presidente Roosevelt convidou os delegados a Washington, Casa Branca, e comentou que ele estava apoiando a iniciativa de organizar a primeira conferência da OIT em 1919, com os mesmos esforços do presidente Wilson na época de realizar a Liga das Nações. E ele falou o seguinte aos conferencistas em 41, abre aspas, lembro muito bem que naquela época a OIT era apenas um sonho louco. Quem podia imaginar os governos do mundo reunidos para melhorar as normas do trabalho internacionalmente? Mais louco ainda era a ideia de que os trabalhadores e os empregadores também teriam um lugar nessa reunião para determinar as normas internacionais de trabalho. Agora, 22 anos depois, a OIT passou o teste e sobreviveu. Fecha aspas. A OIT é o único legado da Liga das Nações, na verdade, que sobreviveu. Embora que a OIT faça parte da ONU, ela antecedeu a ONU, na verdade, de 30 anos.
E desde a sua criação, a OIT foi fundada no conceito de tripartismo, o sonho maluco do Roosevelt, governos, empregadores, trabalhadores, para garantir a paz industrial e evitar as guerras para sempre. Não deu certo. É o único órgão da ONU e das organizações internacionais com essa estrutura e com essa natureza. É a única organização da ONU que se tornou também uma agência especializada da ONU em 1946, na qual não apenas governos mandam oficialmente e institucionalmente, mas também empregadores e trabalhadores. E há outro ponto muito crítico. O sistema de normas da OIT, que é o eixo principal de direito do trabalho internacional, é o produto dessa governança internacional tripartite. E que, ou seja, as convenções, recomendações, resoluções e declarações e a adoção desses instrumentos é o resultado desse diálogo social internacional, através das conferências internacionais da OIT. Não apenas os governos são os legisladores, mas também os empregadores e os trabalhadores. E as convenções da OIT são a coração do sistema normativo e elas têm um efeito vinculante na ótica da OIT assim que forem ratificadas pelos Estados-membros. Para a OIT, isso implica a obrigação de incorporação total ao sistema jurídico, legislativo, executivo e administrativo do Estado-membro. Total de 189 convenções, mais recente que foi adotada na conferência em 2011, foi a Convenção sobre o Trabalho Decente e as Trabalhadoras e Trabalhadores Domésticos. A recomendação, como o nome está a indicar, é, na verdade, uma sugestão dirigida aos Estados-membros para que se aceita, formule-se um projeto de lei ou incorpore-se nas políticas públicas, mas não tem essa força vinculante de uma convenção. Há 202 recomendações da OIT. A mais recente foi sobre o piso da proteção social adotada na última conferência do ano passado. E, aliás, aqui a conferência deste ano oficialmente terminou ontem. As resoluções adotadas pela Conferência Internacional representam pautas destinadas a orientar os Estados-membros e a própria OIT em si, em matéria de sua competência, mas não tem força vinculante. E tem as chamadas declarações da OIT. Por conta do valor exortatório de que se revestem, podem contribuir de forma efetiva para a formação de regras costumeiras e para a criação de princípios gerais de direito internacional e podem instaurar práticas de relatórios regulares, como no caso da Declaração sobre Princípios e Direitos Fundamentais, de 98, e a Declaração sobre a Dimensão de Justiça Social numa Globalização Equitativa, de 2008, chamada Declaração de Trabalho Decente. Mas também as declarações não exigem uma força vinculante. Não tenho tempo ilimitado, obviamente, para falar muito sobre todos os mecanismos de supervisão ou controle da OIT na área normativa, mas eu gostaria de destacar o seguinte. Tem o Comitê de Peritos, um organismo permanente, criado em 1926, composto por 20 membros, há 17 membros agora, neste momento, eminentes juristas, nomeados pelo Conselho de Administração. E o Conselho de Administração da OIT é considerado realmente o órgão executivo da OIT, composto por 56 membros, 14 dos governos, 14 dos trabalhadores, 14 dos empregadores e o resto, o 28, representando os governos. E essa mandato no Comitê de Peritos é renovável, é um mandato de 3 anos.
O ministro Lélio Bentes Corrêa, do TST, é o brasileiro, o único brasileiro neste momento no comitê, e o advogado e jurista trabalhista americano, o Dr. James Brudney, é o americano, agora o único americano no comitê também. Essa comissão apura se os Estados-membros estão dando atenção às convenções que eles ratificarem. Isso é através de observações no relatório. E há uma necessidade de uma ratificação para realizar uma revisão de um Estado-membro a respeito. A revisão é através desse relatório anual, que é revisado também pela Comissão de Aplicação de Normas, que tem representação tripartite, um comitê permanente das conferências internacionais. E eu, na minha carreira anterior, eu estava trabalhando nessa comissão das conferências representando os trabalhadores americanos. Na verdade, a Comissão de Aplicação das Normas faz algumas observações, debates, conclusões, mas também não tem, as suas conclusões não têm nada vinculante em termos do sistema normativo da OIT. Mas, muitas vezes, esses debates geram muito controvérsia, e especialmente a composição dos países individuais a comparecer na lista final de casos a ser revisados. E, geralmente, tem uma lista de 25 países, ou Estados-membros, a ser revisados, que foram mencionados no relatório dos peritos. Também tem essa Comitê de Liberdade Sindical, que mencionei na última sessão, 9 membros, 3 do governo, 3 dos empregadores, 3 trabalhadores, escolhidos pela Conselho de Administração, tem sessões 3 vezes por ano, tem o poder de fazer conclusões e recomendações quanto aos casos levantados através de uma entrega de denúncias em relação à Convenção 87 ou 98. E, como eu falei anteriormente, sem a necessidade da ratificação daquelas convenções pelo Estado-membro. Isso tem relevância para o Brasil, que mesmo sem a ratificação de 87, o Brasil pode ser revisado perante os princípios da Convenção 87, e mesmo que os Estados Unidos não ratificassem nem 87 e 98, o mesmo princípio aplica a meu país. Tem o sistema de reclamações através do artigo 24 da Constituição da OIT. Também, se não me engano, que essa é uma cópia em português da Constituição, foi distribuído aos todos os senhores e senhoras. Esse artigo 24 permite um constituinte, seja dos empregadores ou trabalhadores, registrar uma denúncia contra um Estado-membro por conta de um não cumprimento com uma convenção que ele ratificou. Tem que ter essa condição. O que acontece? A verdade é que essa reclamação vai para o Conselho de Administração, o Estado-membro é chamado para apresentar alguma explicação, para apresentar seu lado da situação e tudo, tem uma discussão, tem uma série de recomendações, mas, na verdade, tem o caso para aí, ou seja, que tem as recomendações feitas pelo Conselho de Administração, e se não tiver cumprimento do Estado-membro com as conclusões e recomendações que resultam de uma revisão de reclamação, poderia ter uma divulgação pública feita pela OIT, dizendo que, infelizmente, este Estado-membro não está cumprindo com essa convenção que ele ratificou. Mas, basicamente, seria só isso. Tem também o sistema de queixas. O que é queixa? Queixa é através do artigo 26 da Constituição. Um Estado-membro, isso pode ser levado de um Estado-membro contra outro Estado-membro. A condição é que o Estado-membro demandante, reclamante, também
tem que ter ratificado aquela convenção. Pode ser feito também através de uma iniciativa do próprio Conselho de Administração contra o Estado-membro, ou pode ser através de uma iniciativa, petição de um delegado ou grupo de delegados numa conferência dirigida ao Conselho, para que o Conselho encaminhar esse processo de queixa contra o Estado-membro. Qual é o resultado desse processo? O envio de uma comissão de inquérito para ir para o local do Estado-membro para investigar tudo e depois publicar, fazer um relatório com uma série de conclusões e recomendações. Esse processo foi utilizado nos anos 90, começando nos anos 90, em relação ao Estado-membro Myanmar, Birmânia, e havia realmente várias observações de não incumprimento de Myanmar com as recomendações da própria comissão de inquérito. Mas tudo que eu mencionei agora representa pouco auto-executoriedade desse sistema da OIT. Obviamente, a ideia é que, assim que ratificar uma convenção, que o próprio Estado-membro, através do seu próprio sistema de legislação, regulamentação, jurisprudência, vai respeitar a convenção que ele ratificou. Mas a força, quer dizer, policial do OIT é que é muito... Não existe muita força, né, de forçar cumprimento, né, com as normas. Tem sistema que se chama sistema de supervisão e tudo, mas não tem nenhum sistema de capizetes azuis, quer dizer, da OIT, para forçar um cumprimento com suas convenções. Tem algumas possíveis exceções. Na Constituição da OIT tem o artigo 32, que, se não me engano, foi utilizado só uma vez, muitos anos atrás. As conclusões de uma comissão de inquérito podem ser confirmadas e revisadas pelo Tribunal Internacional da Justiça, na Haia. Para falar bem sinceramente, estou falando das observações dos empregadores, dos trabalhadores também. Tem um grande receio também de utilizar esse mecanismo, porque tem algum medo que será que o Tribunal da Haia vai efetivamente respeitar as conclusões do controle e supervisão da própria OIT. Essa é realmente um debate interminável, que continua essas considerações. Tem outro artigo que nunca foi utilizado na história da OIT, é que o artigo 37 da Constituição, que contempla a convocação de uma tribuna interna da OIT para resolver questões de apreciação e dúvidas na aplicação e leitura de uma convenção. Isso é muito, muito interessante. E também a versão em português desse artigo fala que, depois de uma audiência feita por esse tribunal, poderia ter uma sentença para determinar essa questão de apreciação ou a leitura da convenção. A tradução em inglês desse artigo é muito interessante. Fala de award. Award significa algo de remédio, que é alguma decisão, de algum ressarcimento, né, a possibilidade de alguma compensação. Isso é muito interessante, mas esse artigo não foi testado. Também tem o artigo 33 da Constituição. Muitos governos caracterizaram esse artigo como um artigo de sanções, de medidas punitivas, e que não podemos aqui encaminhar isso. Na verdade, o artigo 33 foi aplicado na história da OIT uma vez, foi na conferência do ano 2000, contra o Estado-membro Myanmar, Birmânia, por causa de não respeito, incumprimento do Myanmar com as conclusões e recomendações
da comissão do inquérito. Mas, na verdade, o artigo 33 significa o seguinte, é que é o Conselho de Administração fazendo apelo aos membros da Conferência da OIT de tomar as medidas possíveis para tentar incentivar o cumprimento do Estado-membro com aquelas conclusões ou recomendações da comissão do inquérito. Ou seja, a OIT não tem seus próprios poderes de sanções e medidas punitivas. Basicamente está dizendo, estamos aqui apelando, fazendo recurso à nossa comunidade para, através da sua própria regulamentação, própria legislação, tomar as medidas apropriadas para incentivar, que um português mais coloquial, forçar a barra com Myanmar. O que aconteceu? O que aconteceu com isso depois dessa resolução do artigo 33? É muito interessante. Na verdade, os Estados Unidos respondeu com a legislação mais forte de sanções contra Myanmar, contra qualquer investimento em Myanmar ou importações do país, e também a União Europeia também tomou algumas medidas. Mas o resto do mundo, na verdade, não fez muito. Sim. E a ideia do selo social, por que não vingou? Selo social, lembra-se? Sim. Que envolvia a Organização Mundial do Comércio. Não, houve essa discussão também, mas que isso poderia ser uma recomendação no processo de implementação do artigo 33. E que eu lembro que isso não foi encaminhado em termos da OIT. E também tem essa questão da OMC, a questão da relação com a OMC. Ministro, é muito interessante. Eu quero fazer essa parêntese histórica importante. Na conferência da OMC, em Singapura, em 96, havia um debate sobre essa questão da formação de um subgrupo sobre questões de direito do trabalho na própria OMC e possibilidade de um vínculo, mais um vínculo, entre a OIT e a OMC. E, basicamente, estou resumindo, simplificando, mas o resultado, desfecho, efetivamente foi o seguinte. A OIT realmente que tem suas faculdades, seu sistema de normas, então, deixa essa questão com a OIT, que para nós, realmente, que da OMC, são as questões comerciais. Tinha algumas tentativas de fazer a ponte entre as duas organizações nos anos decorrentes. Chamado Global Commission, Comissão Global, que estava tentando ver essas possibilidades de mais diálogo. Também, a OMC faz anualmente os seus próprios relatórios sobre a questão social e de trabalho nos países membros, nos Estados-membros, mas essa ideia de tentar alavancar as normas da OIT diretamente no processo da OMC e tudo na regulamentação da OMC não deu certo, e que essa conferência em Singapura realmente foi esse ponto crucial na história contemporânea. Bom, falando do sistema normativo da OIT no Brasil, o Brasil ratificou 82 convenções da OIT que estão em vigor, de um total de 189 convenções, em todas as áreas, das convenções chamadas fundamentais de governança, chamadas convenções técnicas. Se os senhores entrarem no nosso site da OIT aqui no Brasil, tem uma lista de todas as convenções ratificadas, e como os senhores sabem muito bem, o Brasil ratificou 7 das 8 convenções fundamentais, salvo a Convenção 87, obviamente. Como ensinou a grande jurista brasileira e anterior ministro do Trabalho, o Dr. Arnaldo Susaquint, que faleceu tragicamente, que um pouquinho mais de um ano, a ratificação de uma convenção corresponde a um ato jurídico complexo e se desdobra nas seguintes etapas. Submissão da convenção pelo governo federal, ou seja, poder executivo, autoridade competente, Congresso,
deliberação da autoridade competente do Brasil, Congresso Nacional, obviamente, aprovação ou não da Convenção, e na hipótese de aprovação da Convenção, cumpre o governo promover a ratificação mediante depósito na repartição Bureau Internacional do Trabalho, lá em Genebra, e também ato governamental para finalizar a ratificação. No Brasil, através de um decreto de promulgação, expedido pelo Poder Executivo. A aprovação e a publicação da Convenção no Diário do Congresso Nacional não tem o condão de torná-la obrigatória. A Convenção só passa a viger no Brasil através de um decreto de promulgação feito pelo Poder Executivo e publicado no Diário Oficial da União. E falando de Convenção 151, foi feito no 6 de março deste ano, ou seja, que o Poder Executivo efetivamente fez essa última etapa. Houve a aprovação da Convenção e para Genebra, essa significava também a ratificação do Brasil, de 151. Mas essa último passo realmente de promulgação foi feito pelo Poder Executivo no 6 de março deste ano. Sem dúvida, a questão de conformidade constitucional e infraconstitucional existente do Brasil, como a Convenção da OIT, tem muito a ver com a decisão final do Poder Executivo e do Poder Legislativo de iniciar o processo de ratificação. E também que um dos motivos também, pode dizer, para a PEC número 66, que foi aprovado no Congresso em relação ao trabalho doméstico, era toda essa questão também de adequar o artigo 7 da Constituição Federal. Mas isso não significa, a meu ver, isso é a minha observação, que a prática no Brasil tem sido necessidade absoluta de uma adequação total e uma regulamentação prévia da Convenção em todas as instâncias do sistema federativo antes do processo de ratificação. E como eu vou explicar, o Brasil é basicamente como os outros Estados-membros da comunidade da OIT em termos da ideia de ratificação. Sim, vamos ver algum sistema de adequação preliminar e tudo, mas isso não vai significar que vamos necessariamente ter toda a regulamentação feita antes de ratificação. E como eu vou explicar, a realidade nos Estados Unidos é radicalmente diferente. Como comentou o jurista brasileiro Dr. Luiz Eduardo Gunter, estudioso sobre o OIT, o direito do trabalho no Brasil, ratificar uma convenção, o Estado-membro adotará medidas necessárias para tornar efetivas suas disposições. Ou seja, há uma compreensão no sistema jurídico, legislativo e constitucional do Brasil que, assim que for ratificada, uma convenção da OIT vai transformar-se automaticamente em direito positivo e haverá todo o devido processo de adequação e regulamentação no período pós-ratificação. E antes de 2004, havia uma jurisprudência da STF brasileiro indicando que os tratados internacionais, como as convenções da OIT ratificadas, ingressavam no ordenamento jurídico como lei ordinária. Mas, os senhores e senhoras sabem bem, melhor que eu, com a emenda constitucional 45 de 2004, definitivamente mudou a realidade jurídico-constitucional no Brasil, pois ela estabeleceu o seguinte: os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que foram aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Ou seja, efetivamente, uma emenda constitucional automática, se tivesse essa forma de ratificação ou de aprovação no Congresso Nacional. E que uma leitura da Constituição pode dizer que convenções da OIT seriam consideradas também convenções de direitos humanos. Para resumir, sejam consideradas leis ordinárias, normas suprallegais ou emendas constitucionais,
as convenções da OIT ratificadas pelo Brasil têm um efeito de lei positivo e fazem parte do sistema da jurisprudência no Brasil, especialmente no judiciário trabalhista. Eu sei que tem um debate, discussão, dentro do judiciário trabalhista brasileiro sobre a possibilidade de mais incorporação das normas, mas tem. Eu não fiz uma pesquisa quantitativa, mas tem, obviamente, referências às convenções da OIT, especialmente as convenções ratificadas pelo Brasil na jurisprudência brasileira e na jurisprudência trabalhista. Há referências. O que seria muito interessante para o futuro, e que para fazer um parêntese, e que tivemos a visita da secretária-geral da presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, em nosso escritório, algumas semanas atrás, e a região falou, que a secretária-geral falou sobre o grande interesse de acompanhar as convenções e fazer efetivamente documentar, rastrear, entre aspas, todas as menções das convenções do sistema normativo da OIT. Isso que posso dizer, se isso fosse feito, realmente de modo geral, em termos do poder judiciário trabalhista, e isso seria muito positivo, muito prestativo também para entender melhor como o Brasil está incorporando o sistema normativo da OIT. Bom, falar sobre o outro polo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos ratificaram um total de 14 convenções, agora 12 estão em vigor. 2 das convenções são classificadas como as fundamentais, o 105, abolição do trabalho forçado, e 182, proibição das piores formas de trabalho infantil. Os restos das convenções, 53, 55, 58, 74 e 147, têm a ver com as questões marítimas. Convenção 80 é sobre a atualização da linguagem nas convenções para refletir a realidade organizativa e burocrática da OIT naquele ano que a convenção foi adotada, 46. Convenção 150 é sobre as funções administrativas dos Ministérios do Trabalho. Convenção 160 é sobre estatísticas na área de trabalho. E Convenção 176, isso é uma convenção substantiva, é sobre a segurança e saúde no sector mineiro. Obviamente, há um contraste grande com o número de convenções em vigor ratificadas entre os dois países. 82 contra 12. A explicação oficial sobre a ratificação das convenções da OIT foi publicada pelo Departamento de Trabalho dos Estados Unidos e fica no site oficial do departamento. E abre aspas, segundo as regras adotadas pela Comissão Presidencial da OIT dos Estados Unidos e reconhecidas oficialmente numa declaração especial do Senado em 1988, os Estados Unidos não podem ratificar nenhuma convenção da OIT, a menos desde que as leis dos Estados Unidos e suas aplicações, tanto no nível estadual quanto no nível federal, cumprem inteiramente e previamente com a Convenção e suas provisões. Fecha aspas. Essa tradução é minha, mas espero que deu para compreender o conteúdo. Este critério explica a grande parte da diferença entre o número de convenções ratificadas pelos Estados Unidos em contraste aos outros Estados-membros da OIT, inclusive o Brasil. Em contraste ao Brasil, por exemplo, os Estados Unidos não podem ratificar uma convenção a menos que haja toda a adequação, toda a regulamentação prévia. E qual é o processo da ratificação nos Estados Unidos? Bom, tem que ter uma comissão presidencial sobre a OIT, President's Committee on the ILO, tem a representação da secretária do Estado, Comércio, do National Security Council, assistente a presidente para a política econômica e também os presidentes da Central Sindical Americana, a AFL-CIO, e um conselho, uma associação, não é sindicato, uma associação, chamada US Council, Conselho Estadunidense para International Business.
E, segundo os President's Committee, se tem interesse em a ratificação de uma convenção que não foi ratificada previamente, haverá um exame jurídico tripartite da convenção para verificar quaisquer discrepâncias com as leis federais e estaduais estão existindo, e se houverem discrepâncias, haverá a conclusão da necessidade de adequação legislativa antes do processo de qualquer ratificação. Esse painel que faz esse processo de vasculhar nas leis federais e estaduais se chama TAPLS, o painel de consulta tripartite sobre as normas internacionais, responsável para fazer todo esse exame jurídico tripartite. Tem a apresentação da ministro do Trabalho, Secretary of Labor, como presidente, e os conselheiros jurídicos do Departamento do Estado, Departamento de Comércio, da AFL-CIO e do U.S. Council of International Business. O Senado dos Estados Unidos, como em caso de qualquer tratado, tem o poder de exercer advice and consent, conselho e consentimento. Se tiver um voto de 2/3 do Senado, vai ter esse conselho e consentimento adequado constitucionalmente. A Convenção tem status de tratado em termos constitucionais e jurídicos. E o Poder Executivo basicamente refere à proposta da ratificação ao Senate Foreign Relations Committee e à Comissão de Relações Externas do Senado em primeira instância. Mas, na verdade, não é o Senado que ratifica a Convenção na última instância. É o Presidente da República, que é o diplomata-chefe em termos constitucionais, e ele faz a promulgação final. Tem alguns casos de convenções, tratados aprovados pelo Senado, mas não ratificados? Sim, tem vários. Tem alguns pendentes, inclusive na área de direitos humanos, que ficaram pendentes lá no Executivo sem essa etapa final de ratificação, que é absolutamente necessário. Bom, qual é o efeito jurídico de ratificação nos Estados Unidos? Uma convenção ratificada tem o efeito de um tratado ratificado, em termos jurídicos constitucionais. É considerado law of the land, lei da nação, lei da pátria. Essa terminologia vem da Carta Maior, Magna Carta, originalmente. No entanto, o direito constitucional americano, os tratados internacionais, só podem ter a força de ditame no direito revisado pelos tribunais americanos, desde que sejam instrumentos claramente auto-executáveis ou implementados e regulamentados através de legislação federal especial. E por conta dessa realidade jurídica, não há muitas referências às convenções da OIT, inclusive sobre as convenções ratificadas pelos Estados Unidos, nas sentenças, decisões e jurisprudência geral. Embora que os tribunais possam referir-se ao direito internacional costumeiro, mas isso também não é muito costumeiro, não é muito comum. E que eu não fiz uma pesquisa concentrada, realmente que é nisso, é que seria importante fazer, mas podemos atestar que relativamente o Brasil tem muito pouco referência às convenções da OIT, mesmo com as convenções ratificadas pelos Estados Unidos. No entanto, há uma prática legislativa nos Estados Unidos de fazer referências às convenções e ao sistema normativo da OIT, e especialmente no contexto dos acordos comerciais internacionais, ou nos sistemas de preferências no comércio internacional, que, na verdade, é um instrumento mais unilateral dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, basicamente, cedendo preferências, né, a alguns países, né, para exportar os seus bens e serviços, né, sem as taxas no processo de importação, sem as sobretaxas. Por exemplo, a TLC entre os Estados Unidos, Canadá e México tem referências. Isso é, na verdade, isso não é uma preferência unilateral. Isso é, na verdade, um acordo comercial entre os três países
E tem referências às normas internacionais da OIT. Também o Acordo dos Estados Unidos com a América Central, República Dominicana tem isso. Também os acordos com Jordânia, Chile, Singapura, Austrália, Marrocos, Omã, Bahrein, Colômbia, Panamá, só para mencionar alguns. Também houve um acordo bipartidário, desde maio de 2007, entre a liderança do Congresso e o presidente Bush, indicando que os acordos comerciais por adiante, que os parceiros vão adotar, manter e cumprir através da sua legislação nacional, a aplicação da legislação, com as normas articuladas na Declaração da OIT de 1998 sobre os princípios de direitos fundamentais no trabalho, ou seja, as convenções fundamentais da OIT. Uma observação muito interessante. Para não insinuar nenhuma força vinculante, mesmo através da legislação comercial dos Estados Unidos, o Chamber of Commerce, a Câmara realmente do Comércio dos Estados Unidos, fez esse argumento. Não, essa incorporação, esse acordo para incorporar os princípios da Declaração da OIT de 98 não é uma incorporação das convenções. Não é uma incorporação dos princípios gerais. Bom, tem todo o debate sobre a consistência moral e ética dos Estados Unidos com essa realidade. Por um lado, os Estados Unidos estão promovendo, pregando e pressionando o cumprimento com os princípios das convenções fundamentais da OIT, através dos acordos e instrumentos de comércio internacional, mas com apenas 2 das 8 convenções fundamentais ratificadas e apenas 12 em vigor ratificadas. Teoricamente, nos casos de acordos comerciais bilaterais e multilaterais assinados pelos Estados Unidos, também o governo americano tem a obrigação de respeitar aqueles mesmos princípios também. Incrível que parece que na minha época de ser advogado como movimento sindical, eu estava envolvido nessas denúncias, tinha um sistema muito elaborado, mas através de um acordo paralelo da TLC de NAFTA, chamado Acordo Norte-Americano de Cooperação Laboral, mas vinculado com o sistema de NAFTA, TLC, para revisar queixas sobre não cumprimento com 11 princípios. Com a vasta maioria desses princípios, o único recurso, remédio, para uma infração era realmente que alguma consulta interministerial, ou seja, para as questões sobre negociação coletiva, liberdade sindical, direito da greve, nos 3 países, o que seria realmente o remédio final seria só realmente alguma consulta interministerial, a convocação de algum debate entre os 3 países sobre o cumprimento ou não realmente de um dos países sobre aqueles princípios. Só no caso das normas sobre proibição de trabalho infantil, trabalho forçado, em condições mínimas de trabalho na segurança e saúde, tinha a possibilidade de uma instância de arbitragem e, se a decisão do árbitro não fosse respeitada, também teria a possibilidade de multas impostas no governo. Para explicar melhor, realmente, que para quem tinha o direito de preparar a denúncia, seria, na verdade, qualquer cidadão individual ou organização interessado. Quer dizer, sindicatos, empresários, poderiam preparar uma queixa através desse sistema, mas tinha que ser, na verdade, os sindicatos canadenses reclamando, queixando sobre as práticas antissindicais nos Estados Unidos ou México. Ou seja, o reclamante, o demandante, para preparar a denúncia, tinha que ser fora do país que era realmente o objetivo dessa denúncia. Mas, na maioria dos casos,
desses acordos, por exemplo, com a América Central, entre Chile, Jordânia, etc., tem alguma história daquele parceiro comercial registrando denúncias contra os Estados Unidos pela não cumprimento com as normas trabalhistas? Muitos poucos exemplos. Na verdade, eu não tenho conhecimento disso. Bom, como eu mencionei realmente na última sessão, o Comitê de Liberdade Sindical tem a capacidade de revisar os Estados Unidos regularmente com respeito às convenções 87 e 98 e também, através do artigo 19 da Constituição, os Estados Unidos também, como outros Estados-membros que não ratificarem convenções, têm que fazer relatórios periódicos sobre os passos, sobre o progresso em termos dos princípios da convenção que não foi ratificada. Bom, eu vou entrar diretamente em algumas considerações finais do nosso exercício de hoje e deixar o resto do tempo para nosso debate e discussão. Gostaria de fazer algumas reflexões sobre o que fizemos hoje desse processo. Como eu falei no começo do curso hoje, minha intenção original para essa parte da discussão era muito mais debate e discussão entre nós sobre o que foi discutido hoje. Na verdade, gostaria de, a partir do encerramento dos meus comentários, gostaria de abrir a discussão para o debate sobre todos os assuntos aqui tratados e discutidos até esse momento. Mesmo assim, eu vou começar essa última sessão com minhas próprias reflexões finais. Primeiro, eu perguntei no início sobre o valor de uma análise comparativa entre dois sistemas de relações de trabalho em termos de estrutura sindical e negociação coletiva tão diferentes. Eu respondi à pergunta, falando dos pontos de coincidência entre os dois países, realidades comuns, temos de dois poderes no hemisfério que são federativos, escala continental, com grandes diversidades regionais, os traços históricos comuns, especialmente em termos da incorporação do movimento sindical na mesma época do século passado, todas as relações econômicas entre nossos dois países, investimento, comércio, operações e presenças empresariais significativas nos ambos dos países, empresas brasileiras nos Estados Unidos, empresas americanas aqui, fazendo a questão de relações de trabalho Brasil e Estados Unidos sumamente relevante. Mesmo com as diferenças, eu acho que é realmente muito valioso saber um do outro sobre o sistema de relações de trabalho. Também tem a questão da imigração entre os dois países, fazendo uma melhor compreensão mútua bem significativa, inclusive sobre direitos de sindicalização e negociação coletiva para os imigrantes dos dois países. Uma referência muito rápida. Em 2002, houve uma decisão da Corte Suprema Americana chamada National Labor Relations Board contra Hoffman Plastics. E, basicamente, a Corte Suprema estipulou o seguinte: sim, os trabalhadores imigrantes não documentados, inclusive chamados ilegais, terminologia bem pejorativa que eu não gosto de usar nos Estados Unidos, sim, eles são beneficiários da proteção do National Labor Relations Act. Porém, mesmo como infração antissindical, um ato de demitir um trabalhador imigrante sem documentação, mesmo que isso fosse completamente uma violação, infração do National Labor Relations Act, aquele trabalhador ou trabalhadora imigrante sem documentação não teria o recurso de reindemnização ou reintegração, readmissão no local de trabalho, porque ele ou ela não tinha direito de estar no país inicialmente, porque entrou ilegalmente. Então, na verdade, aqui definitivamente que os trabalhadores indocumentados, não documentados nos Estados Unidos, em termos da sentença da Corte Suprema, não têm muita proteção.
Mesmo assim, como eu falei na minha primeira aula expositiva, mesmo com essa situação, é que a AFL-CIO, o movimento sindical norte-americano, está advogando pela reforma no direito de imigração para regularizar essa legalidade dos chamados ilegais e para atingir toda a proteção sindical para eles. Acredito que esse exercício é muito importante para os movimentos sindicais dos dois países e para os advogados e os conselheiros dos dois movimentos. Por exemplo, uma compreensão melhor do sistema americano de sindicalização, de parte de sindicalistas brasileiros, pode explicar melhor aos sindicalistas brasileiros por que os sindicalistas americanos são tão exigentes, insistentes, às vezes desesperados ou chatos, para receber apoio imediato do sindicalismo brasileiro devido à resistência ou à intransigência das empresas brasileiras operando nos Estados Unidos. Em termos de campanhas de sindicalização, posições na mesa redonda de negociação coletiva. Mas também é importante mencionar que essa ansiedade dos sindicalistas americanos apelando a apoio aos seus companheiros e companheiras brasileiros não é limitada às empresas brasileiras. Também é aplicável a outras empresas multinacionais operando no Brasil e nos Estados Unidos. Por exemplo, recentemente, o United Auto Workers, os trabalhadores metalúrgicos da indústria automobilística, está tentando fazer uma campanha conjunta com o sindicalismo brasileiro para forçar a empresa Nissan a reconhecer a sindicalização no estado de Mississippi agora. Também esse exercício é muito importante para as empresas americanas operando no Brasil. As empresas americanas têm que entender que a existência de alguma estrutura sindical para quase todo o setor formal no Brasil, e mesmo com a discussão da proliferação de registros sindicais nos últimos anos, que também tem sido explorado por algumas empresas americanas, que eu não vou chamar de nome, significa uma realidade muito diferente da possibilidade daquele union-free environment, o ambiente livre dos sindicatos, como é a possibilidade nos Estados Unidos. E pelo menos uma empresa americana tem aproveitado dessa realidade de proliferação de sindicatos, como eu mencionei, mas, em todo caso, as empresas americanas têm que lidar com o sindicalismo no Brasil, de grosso modo, querendo ou não. Também as empresas brasileiras operando nos Estados Unidos deparam com uma realidade de relações de trabalho radicalmente diferente, como foi discutido hoje, que pode ser explorada, abusada ou não, dependendo da vontade da gerência na casa matriz. Muitas vezes, o pronunciamento da casa matriz que adaptamos com a realidade jurídica dos países onde operamos. Nada mais e nada menos. Isso é um pretexto, o argumento de muitas empresas multinacionais, inclusive as brasileiras, operando nos Estados Unidos. Isso pode ser o pretexto para comportar-se com o denominador mais baixo possível também. Por exemplo, uma empresa brasileira pode assumir, ou qualquer empresa externa nos Estados Unidos pode assumir legalmente uma posição de afastamento e neutralidade total diante de uma campanha de sindicalização nos Estados Unidos. Legalmente, tem o direito de não falar nada, né? Ou pode falar muito legalmente, inclusive fazendo aquelas predições nas reuniões do público cativo dentro da empresa, se tiver a campanha sindical. Como os exemplos que eu citei na penúltima sessão da aula expositiva. A sindicalização poderia significar disputas, poderia significar impasses na negociação coletiva com possibilidade de greve, pode acontecer isso, pode assumir legalmente uma posição muito mais agressiva. Ou seja, pode ser mais neutro ou agressiva. E isso
os dois polos comportamentos, em termos da lei americana, seriam inteiramente permitidos. Eu acho que também o entendimento das duas realidades é muito importante para os conselheiros de fundos de previdência complementar nos ambos os países, porque agora, eu não vou entrar em muito detalhe, mas está desdobrando mais e mais os regimes de investimento socialmente responsável praticados pelos fundos de previdência complementar aqui no Brasil e dos fundos de pensão nos Estados Unidos. E tem havido intercâmbios e trocas de informações muito interessantes que eu acho que deveriam aprofundar nesse sentido. E também esse exercício muito importante para os dois governos. Sem essa compreensão das diferenças nos dois sistemas, inclusive para os fins desse memorando recentemente assinado entre MTE, Ministério do Trabalho brasileiro, e o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, haverá uma discussão a seguir, na verdade, sobre a significação de negociação coletiva entre os dois países num vácuo. Então, esse exercício, mesmo mostrando todas as diferenças enormes, tem que ser tomadas em conta, seriamente, dos dois governos, se tiver valor agregado de fazer um intercâmbio sobre negociação coletiva e sobre diálogo social, que é um dos pontos principais, fundamentais, desse memorando que foi distribuído às senhoras. Algumas considerações adicionais. Eu acho que o sistema normativo da OIT tem muito a contribuir, modéstia à parte, para os dois países. Acho que pode contribuir mais. O Brasil, obviamente, tem um regime jurídico constitucional menos rígido em termos de ratificações, mas também há toda essa possibilidade de ainda mais incorporação eficaz através de processos de adequação e regulamentação e também de mais orientações e referências na jurisprudência brasileira. E eu acho que também, como eu falei, que seria muito, muito interessante é de tentar seguir, de uma maneira muito sistemática, todas as referências às convenções da OIT, ao sistema normativo da OIT, nas súmulas da justiça trabalhista no Brasil, por exemplo. Nos Estados Unidos, mesmo com um sistema muito mais rígido em termos de ratificações, e mesmo com o requisito constitucional de uma referência explícita de ato e executoriedade para as convenções da OIT, para ser o direito revisado e apreciado pelo sistema do judiciário nos Estados Unidos, há todas as medidas de reportagem requeridas através do sistema da OIT e também pode ter também um processo de educação, mesmo sem ser a ratificação, mais educação no meu país do que existe hoje. Aqui no Brasil, é que isso é uma grande, grande realização. Eu não estou exagerando, isso não é a boca para fora, é para elogiar os senhores e senhoras deste país. Mas, de verdade, em termos de incorporação, tentativas de incorporar a doutrina de trabalho decente com a agenda de trabalho decente, com o memorando de entendimento sobre trabalho decente, OIT Brasil, sobre a agenda de trabalho decente para a juventude, com todas as agendas estaduais que existem, que tem a expectativa de 11 estados na União aqui no Brasil, com agendas estaduais de trabalho decente. O Brasil é campeão, na verdade, Brasil tem que ser reconhecido para essa realização. Eu não conheço os outros membros de estados da OIT, e menos do meu próprio país, incorporando o trabalho decente. Infelizmente, tem uma minoria de lideranças dos constituintes nos Estados Unidos, estou falando de lideranças sindicais mais de base, por exemplo, que sabem o que é a OIT nos Estados Unidos, que sabem realmente o que é realmente o sistema normativo. Ou seja, mesmo sem a cultura de ratificação nos Estados Unidos, tem muito para fazer por adiante em termos de educação, formação de população. E eu acredito que o Brasil oferece um bom exemplo e referência. Também, as convenções podem ser mais consideradas pelo próprio judiciário americano.
E tem uma referência muito interessante, que foi feito pelo judge Richard Posner, do U.S. Court of Appeals, da segunda instância da Justiça Federal, Seventh Circuit, sétimo circuito, no caso de Flomo contra Firestone Natural Rubber Company, de 2011. Ele falou o seguinte, abre aspas, a ausência de legislação do Congresso que explicita que um tratado ou convenção seja executável no judiciário não significa que o tratado ou convenção não pode ser executável em termos de ser um princípio de direito internacional costumeiro. Fecha aspas. Então, é que, bom, se antes fossem mais juízes como o juiz Richard Posner nos Estados Unidos. Mas tem essa possibilidade. E, finalmente, eu entendo muito bem que estamos falando de paradigmas radicalmente diferentes. Falando de intercâmbio de melhores práticas, obviamente não deveria dar para adaptar o sistema americano aqui no Brasil, nem necessariamente o sistema brasileiro nos Estados Unidos. Mas eu acho o seguinte, mesmo com toda a fraqueza que eu estava representando para as senhoras e senhores, né, sobre a taxa de sindicalização, organização do local de trabalho nos Estados Unidos é muito desenvolvido, porque sem organização no local de trabalho, o sindicato não pode existir. Então, eu acho que, com todo respeito também, esse debate levado, né, pelos próprios sindicalistas, lideranças sindicais no Brasil, né, sobre essa carência no Brasil da organização, a representação, entendo muito bem toda a discussão constitucional e infraconstitucional sobre a proteção, né, para dirigentes sindicais, delegados sindicais, que os senhores e senhoras sabem melhor do que eu. Mas nos Estados Unidos, se não tiver realmente uma organização no local de trabalho constante, o sindicato vai correr o risco de ser descertificado. Então, realmente, para sobreviver, tem que ter os shop stewards, os delegados sindicais diretamente no local de trabalho, fazendo cumprimento com a integridade do contrato coletivo, acolhendo realmente as queixas da base em relação ao contrato coletivo para ser revisados através do sistema de mediação, conciliação, arbitragem interna, etc., etc. E naqueles estados de right to work, que agora constituem quase metade dos Estados Unidos, o sindicato não pode aproveitar daquela cláusula que diz que dentro de 30 dias o novo empregado tem que afiliar-se ou pagar o equivalente de representação coletiva do sindicato. O sindicato tem que constantemente organizar os novos empregados, porque se ele não fizer isso, também pode ter uma petição de descertificação. Então, essa força de necessidade dos Estados Unidos gera algumas práticas que eu acho que poderiam ser compartilhadas com as contrapartes no Brasil, estou falando principalmente do movimento sindical, também todas as medidas muito inovadoras de parte do sindicalismo americano, legais, de campanhas em relação à empresa para forçar o reconhecimento do sindicato legalmente, através de reuniões de acionistas das empresas, próprias empresas, através de fazendo alguma advocacia ou pressão aos diretores das direções das empresas que vêm de outras empresas, etc., etc. Eu não tenho tempo para elaborar todas essas táticas levadas para o movimento sindical, mas também isso seria muito interessante, instrutivo para o sindicalismo brasileiro, em termos de fortalecer capacidade de associação voluntária e capacidade na mesa de negociação coletiva. E também, eu entendo que estamos falando de dois sistemas radicalmente diferentes. Os senhores sabem muito bem que a carga onerosa, né, todos os casos individuais e coletivos na justiça trabalhista no Brasil. Eu entendo muito bem
que não necessariamente é aconselhável de adotar o sistema de arbitragem dos Estados Unidos, mas desculpe minha ousadia de falar isso. Eu acho que o intercâmbio sobre os valores de arbitragem interna nos Estados Unidos poderia ser muito interessante aqui no Brasil. Eu só gostaria de colocar esse ponto para a discussão. Entendo perfeitamente bem que estamos falando de dois sistemas muito diferentes, mas, por incrível que pareça, onde existe contratação coletiva, onde existe o que a gente chama contratos ou acordos com cláusulas de arbitragem e com toda a jurisprudência privada, quer dizer, dos árbitros em relação aos contratos coletivos, o sistema funciona muito, muito bem, de uma maneira muito, muito positiva. Eu acho que os Estados Unidos podem e devem seguir as boas práticas do Brasil, da incorporação mais ativa do sistema normativo da OIT, mesmo sem ratificações. Também os Estados Unidos podem tentar aprender a boa perícia e de especialização dos senhores e senhoras nos assuntos trabalhistas. Tem essa vantagem que tem um ramo especializado da justiça brasileira nos assuntos trabalhistas. Essa centralização também faz uma capacitação muito, muito boa para o judiciário, para o sistema administrativo também. Lá nos Estados Unidos, devido a todo o nosso sistema federativo de leis, como eu estava explicando, isso é uma grande, grande carência. Ou seja, realmente a perícia, especialização, inclusive de juízes federais, sobre assuntos trabalhistas. E também os Estados Unidos podem aprender muito do diálogo social brasileiro em todas as áreas de políticas públicas. E que os Estados Unidos poderiam encaminhar práticas de diálogo social voluntários sem necessidade de grandes mudanças constitucionais e jurídicas. Eu não estou falando agora não estou falando de contratação coletiva, não estou falando de relações sindicato com empregadores. O que estou falando é do diálogo social tripartite ao nível nacional, com representantes dos sindicatos, das empresas e o governo. Os Estados Unidos, uma das poucas convenções que os Estados Unidos ratificaram foi a Convenção 144 sobre o diálogo social. E que o problema nos Estados Unidos é que, juridicamente, não tem limites para mais comissões nacionais sobre vários assuntos trabalhistas e sociais. Poderiam ter muito mais. Eu acredito que eu acho que o Brasil saiu muito bem na fita, quer dizer, na última conferência da OIT agora, porque houve discussão sobre diálogo social. Mais uma vez, isso não é uma boca para fora. O Brasil, em termos de instâncias nacionais, de mesas, conselhos, comissões, sobre todas as áreas das políticas públicas, está na vanguarda. Então, eu acho que também o resto do mundo, inclusive os Estados Unidos, podem aprender muito disso. E também tem esse acordo Brasil e Estados Unidos sobre cooperação na área de trabalho. Isso pode ser uma oportunidade muito promissora, dependendo da seriedade das duas partes em avançar a causa de diálogo social de negociação coletiva, nos ambos os países, também no exterior, que isso faz parte desse memorando. E acredito que nossos futuros, Brasil e os Estados Unidos, em termos de justiça trabalhista e social, podem e deveriam ficar inspirados por aquele sonho louco que eu mencionei antes, do Franklin Delano Roosevelt. Para parafrasear, de novo, aquele ditado famoso dele, quem poderia imaginar que dois países com sistemas tão diferentes também poderiam construir uma cooperação na área trabalhista tão frutífera e tão autêntica? Por mim, eu quero acreditar mesmo neste sonho louco. Muito obrigado pela paciência. Dispomos de mais alguns minutos. Eu abro a oportunidade para a formulação de perguntas.
na verdade, De forma muito breve. Carla, TRT da 23ª, e eu só gostaria de reiterar, o ministro Dallazen havia conversado anteriormente com a ministra Kátia e deixado a sugestão de nós fazermos, da Inamate encampar um curso sobre a incorporação das normas da OIT no ordenamento jurídico brasileiro e abordando as principais normas, porque isso seria extremamente importante. A Anamatra já tentou isso, não conseguiu implementar, mas fica novamente o pedido. Por favor. Agradeço a sua contribuição e a sua sugestão. Antes de finalizar, meu caríssimo amigo, professor Dr. Stanley Gassek, eu, ao longo da sua exposição, fiquei aqui fazendo conjecturas aqui e ali sobre isso, sobre aquilo, e, ao final, tudo sopesado, eu não resisto a uma pergunta que, no fundo, é uma verdadeira provocação, eu reconheço. Já antevejo qual é a resposta, mas não posso deixar de formular, porque é a pergunta que não cala. Se você fosse, imaginariamente, hipoteticamente, empregado, você gostaria de ser empregado no Brasil ou nos Estados Unidos? E se você fosse constituir uma empresa, gostaria de ser empresário no Brasil ou nos Estados Unidos? Bom, espero que não haja ninguém da embaixada americana vigiando, né, que esse debate agora, mas eu sei que é público e tudo. E não, é que não, essa provocação que é muito interessante, na verdade, é uma provocação muito bem-vinda, que também é que eu espero que seja, né, bem evidente que estou com dois corações, na verdade, é que em grande medida que o Brasil, realmente que acolhimento, hospitalidade do Brasil é toda grande admiração que eu tenho pelo país, realmente que faz parte da minha história pessoal e que eu tenho grande estima para este país. E, obviamente, que falando realmente da minha realidade existencial, nesse momento eu estou muito grato de estar no Brasil, mesmo que eu seja empregado diretamente por uma agência internacional da ONU, e não diretamente por um empregador brasileiro. Mas eu vou responder que essa pergunta muito interessante com alguma seriedade. Não cabe dúvida, ministro, que em termos realmente de garantias normativas... Proteção, sistema de proteção. Em termos de proteção. Em termos de proteção, exatamente. É que a Constituição brasileira também, a Constituição de 88, realmente é abundante com referências. Com os artigos 7, 8, 9, etc., que tem realmente uma gama realmente de proteções que é universalizando realmente coberturas. E também, obviamente, desde o ano 43, o sistema, consolidação de leis, que é realmente muito omnipresente em termos de proteções. Isso é uma realidade que não existe nos Estados Unidos. Em termos de termos normativos formais, que a gente chama nos Estados Unidos, utilizando essa terminologia em latim, de jure, a realidade de jure, é que eu acho que o Brasil seria preferível, que tem proteções, estou falando em termos trabalhistas, tem muito mais proteções, que são explicitadas, que são constitucionais, que são, digamos, federais, nacionais, do que existe nos Estados Unidos. Como eu falei no início, nos Estados Unidos não existe nenhuma doutrina federal de justa causa. E mesmo com todo o debate sobre a ratificação, ou resgatando a ratificação da Convenção da OIT sobre o término do contrato individual, é que tem doutrina
de justa causa, né, que existe no Brasil. Tem todo o debate, né, sobre os remédios, se eu entendo bem. Nem isso existe nos Estados Unidos. Com todo respeito, né, porque o que eu tenho observado, não apenas nos últimos 22 meses, mas também com esse privilégio de acompanhar o trajeto das relações de trabalho, do sindicalismo no Brasil nos últimos 30 anos, tem a questão da lei e tem também a questão de regulamentação das leis, dos princípios e cumprimento eficaz. É que isso eu acho que, com todo respeito, que eu acho que o próprio Brasil sabe disso, que tem espaço para progredir nessa área. Ou seja, a cultura de respeito, né, para isso. Desculpe me ousadia, né, de falar isso. E, incrivelmente, que uma coisa que eu estou falando em termos de referências costumeiras, sociais, mesmo com a tradição que não é que é do direito comum, não do direito civil nos Estados Unidos, é que nossas criações respectivas, né, são bem diferentes nesse sentido. Tem uma cultura de respeito pela lei e pela palavra nos Estados Unidos. Não estou dizendo que não existe no Brasil, mas que é muito forte, muito, muito forte. Verdade é que tem muito a ver com a formação do país. Inclusive, em termos de todo o legado, muito triste, em termos de escravatura, emancipação e tudo. Depois da emancipação, depois da Guerra Civil, os senhores e senhoras sabem muito bem, nos estados, especialmente no sul dos Estados Unidos, tinha apartheid. Tinha apartheid de jure, né, que o direito de Jim Crow, que era chamado na época. Realmente, os estados, né, legislações estaduais, basicamente sancionando e reconhecendo segregação, discriminação racial, explicitamente. Não apenas de facto, mas de jure. E houve um tumulto nos anos 60, através de movimentos com sangue derramado, com também mesmo com todo o movimento, né, pacífico, liderado pelo Martin Luther King Jr., para conseguir. Mas houve uma mudança paradigmática nos Estados Unidos. Quer dizer, através de mudanças e avanços legislativos, eu acho que a legislação de 1964, em termos de revolucionando a igualdade racial, é muito, muito importante. Mas, além da própria legislação nos Estados Unidos, o Title VII, o Civil Rights Act, de 1964, criou também uma nova cultura de reivindicações. E pode ser que alguns brancos não gostam muito dos negros e vice-versa, mas todo mundo sabe, somos cidadãos. E se eu tentar praticar aquela discriminação explícita, eu serei processado. Eu serei responsabilizado legalmente. Isso é muito enraizado nos Estados Unidos, que é uma coisa que eu acho que um ativo dos Estados Unidos e que tem uma consciência dos direitos individuais. Isso parece um pouquinho irônico, porque em termos trabalhistas não tem muitas proteções para os contratos individuais do trabalho. Mas falando dos outros direitos individuais de expressão, especialmente de imprensa e tudo, isso é que, ou seja, direitos reconhecidos, consagradas na primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, tem uma consciência muito, muito forte no meu país. Nesse sentido, tem alguma consciência legalista nos Estados Unidos? Legalista no sentido de, bom, se não cumprir, eu terei meu recurso na justiça e pode dar certo, sem dúvida nenhuma. Tem todos esses obstáculos para as faixas, camadas mais pobres da população, para sustentar todos os custos, né, de representação de advogados, que
diante do sistema de justiça nos Estados Unidos, mas tem uma consciência forte. Então, tem alguns costumes de tratamento, mesmo com a ausência, realmente, de todas essas proteções, que em outros, e não estou falando necessariamente na área trabalhista, mas na área realmente da sociedade e de livre expressão, muito respeitadas. Eu, como americano, eu tenho muito orgulho desse legado da consciência sobre os direitos individuais. Pena que nos Estados Unidos que essa doutrina não evoluiu em relação aos direitos do contrato individual de emprego, como eu acabei de explicar nas aulas anteriores. Muito bem. Ao finalizar, eu quero, como não poderia deixar de ser, expressar o nosso profundo reconhecimento e agradecimento pela participação do Dr. Stanley Gassek neste curso, com a sua exposição densa, instigante, extremamente interessante e que nos trouxe uma riquíssima contribuição para a nossa formação, para as nossas convicções e para a nossa cidadania, eu ousaria dizer. Receba o nosso profundo agradecimento, Dr. Stanley. Foi um prazer imenso tê-lo conosco. Além de tudo, uma pessoa de extrema afabilidade, de extrema simpatia, de extrema simplicidade, que, a um primeiro momento, aqueceu o nosso convite e aqui esteve ao longo de praticamente todo este dia. Receba o nosso penhor de eterna gratidão, Dr. Stanley Gassek. Quero expressar também o nosso reconhecimento e agradecimento pela presença de todos os senhores que, com sacrifício pessoal, deslocaram-se até Brasília para participar desta atividade promovida pela ENAMAT. Devo dizer que, como já ressaltei na abertura do curso, o nosso propósito é, doravante, intensificar a formação continuada e, portanto, muitos outros cursos serão oferecidos doravante ao longo dos próximos meses e do próximo ano, se Deus quiser. Estimulo a todos a que participem e a que encorajem os colegas a que o façam também, porque nós precisamos permanentemente, com um salto à vista, nos reciclar, abrir os nossos horizontes para melhor exercer a nossa atividade judicante. Quero transmitir também uma palavra de carinho e de agradecimento a todos os nossos colegas que nas escolas judiciais regionais, igualmente aí à distância, acompanharam a realização deste curso. A todos, muito obrigado. Está encerrado o curso.